Vamos lá, cara, gravando de um ângulo um pouquinho diferente. Eu sou Gabriel Amaral, não instalei minhas coisas aqui ainda no estúdio, porque já viajo amanhã, né? A gente tá nessa rotina bizarra aí. Viajo nessa segunda-feira lá pra Assunção, a gente fica lá até a sexta, e aí na sexta volta, eu não volto pra casa, vou pra São Paulo, porque domingo tem Corinthians e Fluminense por lá, e aí volto só na segunda pra São Paulo, e provavelmente na terça-noite ou na quarta a gente já vai para Cariacica, né? A gente tá vendo ainda se vai fazer os 2 jogos de lá, enfim. Mas as 2 semanas que se vêm aí serão uma loucura. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal se você gostar do vídeo e gostar do canal, beleza? Não é obrigado a fazer isso, não. Vamos lá, cara. 3 vídeos aqui, 3 notícias aqui pra gente abordar na manhã desse domingo. Eu tô gravando na noite do sábado. A primeira delas é ainda sobre o jogo contra o Vasco. O Fluminense fez algumas piadas nas redes sociais, né? O Fluminense foi bastante ali pra cima do Vasco em relação às piadas. É óbvio, o Vasco já tinha feito alguma coisa também, então em parte do Fluminense também é resposta, mas foi bastante coisa. Por exemplo, eu não posso botar a música aqui, né? Mas o Fluminense postou os gols, nem o vídeo, na verdade, né? O Fluminense postou os gols no Instagram com essa musiquinha aqui, ó. Acho que vai dar pra a galera entender. Essa aqui é a coletiva do Diniz. Aqui, ó. Zoando o Vasco, né? A verdade é que eu não sou tão forte quanto eu pensava que era, né? Seria mais ou menos isso ali. Teve mais piadinhas do Fluminense também nas redes sociais, assim, foi quase num nível de aloprar. Por exemplo, vou botar eu vou botar o print aqui do lado, tá? Que dá pra botar. Esse sapinho, por exemplo, aí, que tá aí sentado, o sapão, na verdade, é de mi agrado informales que ganhou el más grande, né? Ou seja, é do meu agrado te informar que ganhou o maior, com a Taça da Libertadores e da Recopa. Esse sapão aí é muito famoso aí, porque normalmente ele aparece falando que em espanhol, né? Hay definición por penales, né? Quando é decisão por pênalti, e é uma zoação do Fluminense ser maior do que o Vasco. Teve publicação também no Twitter, venceu o maior. A própria imagem de pós-jogo, ó, que é essa daqui agora, ela é uma imagem ali do Martinelli comemorando, mas se vocês olharem o escudo do Fluminense está bem maior que o do Vasco, né? E na legenda, se vocês olharem também, tá escrito Fluminense vence o Vasco SAF. Tá tudo em maiúsculo, mas o Vasco SAF tá em minúsculo também, ou seja, teve muita zoação. Eu sempre falo, cara, isso é uma parada que a rede social do Fluminense faz, engaja bastante com isso, traz patrocínio, traz visibilidade, traz retorno de marketing. Ah, Gabriel, e quando perder? Senta e aceita a zoação. É isso, não tem boa não, marketing funciona dessa maneira, e mais do que isso, assim, em relação a marketing, eu diria até que futebol funciona dessa maneira. Você zoa. Se você não gosta de ser zoado, você vai dar chilique, vai reclamar e tal, você não zoa. É esse o princípio. Agora, se você zoar, aguenta ser zoado depois, que é o que a rede social do Fluminense faz. Vamos lá, tá? A gente fala agora sobre também ainda um pós-clássico, né? Falando sobre uma declaração do Ramon Dias. O treinador do Vasco falou... eu vou ler aqui, que eu não vou botar o texto dele falando, até porque ele fala totalmente em espanhol, né? E eu teria que botar legenda e tal. Mas ele basicamente reclama sobre o clássico, diz que surpreendeu que num clássico tão importante do Rio de Janeiro tenha tão pouca gente. Não sei o motivo, não posso dizer. É uma lástima, porque é um espetáculo de 2 times que tem muita torcida, com muitos fãs. E o Vasco poderia ter enchido tudo. Me surpreendeu, parecia um jogo na pandemia. Se você dá metade do estádio ao Vasco, ele vai encher. Não sei por que não se pôde dividir o estádio. Bem, assim, sobre a fala do Ramon Dias, eu corroboro com uma parte. De fato, o público foi decepcionante, isso é um ponto. Né? A gente agora, não é porque a gente venceu e o cara falou isso que a gente vai ter que ficar aqui também de mentirinha, não. A realidade todo o tricolor ficou decepcionado com o público que foi. Aliás, não com o público que foi, né? Mas com o público que não foi. Porém, vale lembrar, assim, o público que estava no Maracanã foram 25.800 pessoas, é o suficiente para superlotar São Januário, que lotado cabe cerca de 20 mil pessoas. Então, assim, quando ele disser que São Januário tinha um ótimo público, ele tem que lembrar que, juntando tudo que tivesse em São Januário, ainda faltaria 25%, 20%
para poder botar esse péssimo público que ele falou no Maracanã. A segunda coisa que é importante lembrar o Ramon Dias, quando ele fala que sobre 50%, é algo que o Matheus Montenegro, vice-presidente do Fluminense, respondeu no Twitter. Ele falou, o tweet do Matheus Montenegro está aparecendo aqui do lado, né? O público não foi dividido porque o Vasco não aceitou o acordo proposto pelo Fluminense. Somos favoráveis a clássico 50-50, mas claro, respeitamos a decisão. Se o treinador trabalhasse mais e ironizasse menos, poderia ter conseguido um resultado melhor no jogo. Boa noite. Além dessa lapada do Matheus Montenegro, ele até poderia dizer, né, que tinha muitas mulheres, inclusive no jogo tinha muitas mulheres no estádio também, que elas também participam do futebol, né, Ramon Dias? Sobre essa história, eu acabei não comentando ela aqui no Raiz Tricolor por conta da viagem, né, de Salvador, acabou pegando ele num dia que eu não consegui gravar, mas o que o Matheus Montenegro tá falando é o seguinte, o Fluminense foi até o Vasco propor que se esse clássico fosse 50-50. Por que eu tô fazendo entre aspas? Porque não é exatamente 50-50. Você dá a norte inteira pro Vasco, a sul inteira pro Fluminense, e os setores do meio são mistos, mas mesmo que eles não quisessem setor misto, a PM não permitisse, sei lá, permite no Carioca, né? Mas enfim, podia ser a norte inteira pro Vasco e o resto pro Fluminense, enfim, o ideal era ter 50%. O Fluminense foi, propôs, os dois times chegaram a uma conclusão e tal, aceitaram a ideia de ter 50-50 nos dois mandos, mas esbarrou, como sempre, na questão do setor sul. O Vasco não aceita ser mandante no Maracanã contra o Fluminense e colocar a sua torcida no setor norte, e isso embarreirou a situação, e o Fluminense não aceita, mesmo sendo visitante no Maracanã, ter a sua torcida no setor norte. É isso que embarreirou. Aí você vai falar, Gabriel, então foi o Fluminense e o Vasco que embarreiraram. Não, porque quem foi propor o acordo, pelas notícias que a gente teve, foi o Fluminense. O Fluminense chegou até o Vasco e propôs, cara, vamos jogar 50-50? Vamos, vocês podem, vai ter setor misto, o Vasco poderia botar quase 70-30 praticamente lá no setor misto. Vamos fazer, vamos, beleza, mas no retorno a gente fica do lado do sul. E o Vasco não quis. E aí, numa dessa, né, aí você vai falar, pô, o Fluminense podia ter aberto mão. Poderia, mas deveria. O Maracanã hoje é administrado pelo Fluminense. O Fluminense abrir mão disso? Ah, mas historicamente é do Vasco. Beleza, historicamente uma casa era minha. A partir do momento que eu não administro mais essa casa e eu não tenho mais nada, eu perdi a casa, né? Então é a mesma lógica do Vasco. Perdi meus direitos sobre ela. O Vasco perdeu o seu direito do setor sul a partir do momento que tem um novo contrato. Ainda sobre o jogo de ontem, a gente tem áudio do VAR. Do pênalti do Manuel. Eu já dei 2 opiniões sobre esse pênalti, mas vou botar o vídeo aqui do lado, eu tenho que cortar o vídeo e ficar aqui ouvindo esse vídeo enquanto vocês estão vendo aqui do lado, porque se eu botar ele inteiro dá problema de direito autoral. Então vamos lá. Ok. Olha aí a disputa. Atenção. Segue. Possível mal. Pra mim pega, tá, Wilton? Pra mim Vou pega. iniciar minha checagem. Aguarde. Pra mim pega, tá? Checando. O braço dele tá arqueado. Sim, vai checar. Tem que ver se o braço tá ampliado, tá? Ponto de contato foi aqui, ok? Vou ver Ponto se de eu tenho uma contato câmera aqui. de frente pra Deixa eu ver se ver. pega uma de frente. Não. Sim, tranquilo. Tapa. Tranquilo. Beleza, Deixa vou eu pegar ver uma de outra. Vê se costas. ele não abre o braço, Sim. Otoski. Se o braço tá na posição Ok, natural, tô ou você checando. não faz o bloqueio. Calma aí, vamos lá. Invertida. Dá essa Invertida aqui. é boa. A câmera não tá pegando. Invertida. A invertida é a que a gente viu primeiro, tá? Tranquilo. Ponto de, vamos lá, vamos ver o loop. Invertida é boa, tá? Tranquilo. Trava no Não, braço não, e gira. Bate e vamos ver se essa bola Wilton caindo. Gomes falando, aguarda um liberada. pouco, tá? Aguarda Calma aí que eu pouco, vou tá falar bom. com ele aqui. Buscando a câmera. Trava no ponto de contato, a gente tem que ver se essa Tranquilo. bola Tem que tá passaria ou se ela desviado, bateria no Eduardo. corpo. Eu Tranquilo. tenho Não essa sei se o aqui, braço já tá- estaria na frente do corpo, eu que não parece vejo- o movimento Não, de não Eu não liberado, vejo mecânica dele. movimento adicional, eu não vejo movimento deliberado, eu vejo um braço natural e se a bola não bate no braço, bateria no seu corpo. Não Isso, tem outra câmera movimento que na mostra. frente Vamos da ver por barriga essa. dele. Vamos ver pelaquela outra. Tem Sim. proximidade. Ok, trava lá, Bernardo, trava ali naquela bola ali. Aí. Exato. Tem proximidade. Ele não amplia o seu braço para trás, ela bateria no corpo dele. Exato, no movimento de Tudo biomecânica. checado, a ok. bola bate no braço, mas não tem movimento adicional, não tem, é uma bola não tem que, movimento. que se não bate no braço, bateria no corpo. Felipe, Se não Felipe, bate no braço, respeito. bateria no corpo, ok? Respeito, calma. Felipe, calma. O que deu aqui depois? Ok, Toski. Os jogadores cobrando ele. Excelente. É isso aí, então. A lógica para poder anular o pênalti foi se a bola não bate no braço, bateria no corpo. Eu confesso que eu revi, vocês viram aqui as imagens agora também, eu revi algumas vezes, eu não consigo concluir que se a bola não bate no braço, bateria no corpo do Manuel. E aí você pode falar, ué, Gabriel, não, mas por um ângulo parece, por outro não parece. Só que, se o VAR não consegue concluir
algo diferente do árbitro, ele já não pode mudar a decisão de campo. Porque o VAR tem que entrar para falar: concluímos que o senhor errou. É isso que o VAR entra para poder falar. Qualquer coisa diferente disso tá errado. O VAR não pode ter dúvida. Wilton, tô com dúvida aqui, vem checar de novo. Não é assim que funciona. Na publicação da CBF até fala o seguinte, fala sobre o limite superior do braço se alinhar com o ponto inferior da axila, nem todos os toques de braço, mão ou braço, constituem uma infração. E um dos itens que fala aqui é que comete a infração quem toca deliberadamente, ou seja, querendo tocar com a bola na mão, com a mão na bola, né, no caso, deslocando o braço lá para ela, toca na bola quando amplia um corpo do jogador de maneira antinatural, que é esticar o braço, quando a posição de sua mão ou braço não for consequência do movimento do corpo nesta ação específica, ou não puder ser justificada pelo movimento. O movimento do Manuel estava perfeitamente justificado, e aí, enfim, ao colocar a mão ou o braço, ele assume o risco, né? E se ele fizer um gol no adversário, diretamente ou imediatamente depois de tocar o gol acontecer. Teve um outro, tá? Também relacionado a impedimento. Vamos ver aqui. Essa daqui é uma checagem de impedimento. Exatamente. Checagem de impedimento do gol do Vasco. Aí esse eu vou passar direto aqui, porque apesar do lance ter sido aquele famoso lance factual, né? O cara tá impedido, e a partir do momento que ele tá impedido, você não tem muito o que fazer ali especificamente em relação às linhas, né? O outro assunto que eu vou falar é o assunto Thiago Silva, o assunto do momento, o assunto maluco e tal, enfim. Cara, o Thiago Silva jogou uma partida, foi eliminado pelo Manchester City da Copa da Liga, e foi a última vez que o Thiago Silva jogou em Wembley pelo Chelsea. Por que ele vai sair do Chelsea? Pelo visto, sim. O Thiago Silva deu uma entrevista ao Fred Caldeira, e eu confesso que eu não sei quem era a outra repórter que estava lá em Londres fazendo a cobertura desse jogo, mas ele fala um trecho à TNT que me chama muito a atenção, que você vai ver agora esse trechinho da declaração do Thiago Silva. O Chelsea é muito grande para estar vivendo esse momento de dificuldade, né? Mas faz parte da transição. Os jogadores que ficarem aqui para o ano que vem tem que ter essa consciência que o Chelsea é muito grande e nós precisamos fazer mais. Isso que a gente está fazendo não é suficiente. Então acho que a gente tem que olhar no espelho e ver o que a gente pode agregar mais para o time. Você fala em próximo ano, a torcida canta o seu nome, cara, de maneira quase que compulsiva durante o jogo. Você já sabe se fica? Vocês vão saber nos próximos dias aí. Não quero falar nada agora com a cabeça, com a derrota, um pouco da tristeza. Mas mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, a notícia vai sair. Mas já tem uma decisão? Na minha cabeça já tem uma decisão sim. Mas acho que não é legal nesse momento a gente falar sobre isso. Te peço até desculpa. E daqui a pouco vocês vão saber. Eu sei que você não vai falar, mas até agora, até aqui, como você avalia a sua passagem pelo Chelsea por enquanto? Olha, num todo, é claro que o esporte ele não é individual, mas eu acredito que individualmente os meus 4 anos aqui foram muito bons. Ser bem sincero, não que eu não acreditava em mim, mas assim, com a idade que eu tenho, com a intensidade que é o campeonato, você desempenhar bem, né, tá no alto nível com 39 anos. Eu não gosto de falar de mim, mas eu acho que são poucos, sabe? Vocês acompanham a Premier League, você sabe a intensidade que é o campeonato. E hoje, por mais que a gente tenha sofrido ali, eu ainda estava bem para jogar. Eu estava esperando já a prorrogação na minha cabeça. Mas enfim, são coisas de futebol. Eu sempre fui um cara muito regrado na minha recuperação. Sei que eu preciso do meu corpo e sei aí que tem ainda alguns anos ainda para me desfrutar desse futebol que me deu tudo. Bem, essa declaração por si só já tem um monte de pontos que chamam a atenção. Ele diz que ele tomou a decisão, ou seja, né, a gente sabendo que ele queria renovar com o Chelsea, né? Não é a decisão do Chelsea, sabendo do que aconteceu essa semana, ele já fala quase que no passado e diz que não vai falar nada agora após uma derrota. Enfim,
Fato é que cada vez mais, de fato, me parece que o Thiago Silva volta mesmo pro Fluminense. E a sua esposa postou uma foto também no Instagram, mas pelo que eu entendi do inglês, ela coloca o seguinte, última vez em Wembley, né? Pelo menos me pareceu algo desse tipo, né? A última dança em Wembley, né? Last Dance em Wembley. Bem, isso significaria que ele não jogaria mais no futebol inglês e estaria voltando pro Fluminense. Cara, é uma situação extremamente complicada. Eu falei na quinta-feira, depois que surge, quinta-feira que surge aquele bumbum todo. Falei, cara, a forma como eles vieram a público falar e defender e tal, com o Thiago Silva apanhando muito as questões das notícias que saíram, me mostra que eles de fato, enfim, me dá a entender de que havia um acordo com o Fluminense. Agora, com isso tudo, fica muito escancarado e já começa a surgir algumas coisas, notícias que a gente não consegue confirmar, porque ninguém dentro do clube confirma nada, né? Mas que, já tem pré-contrato já. Já tá rolando mesmo. E assim, eu diria que o Thiago Silva, neste momento, as chances dele não jogar pelo Fluminense são mínimas. Aí você vai falar, Gabriel, então ele tá cravando? Não, porque o Daniel Alves também, as chances eram mínima. O Daniel Alves já tinha arte pronta pra apresentação, já estavam pensando em tudo e o cara não veio pro Fluminense. Então, não dá pra garantir nada nesse meio do futebol. Mas eu diria que a chance do Thiago Silva não jogar no Fluminense nesse momento é mínima e que provavelmente sim há um acerto já pro meio do ano entre o Fluminense e o jogador. É isso, tá? Não se esquece de deixar um like embaixo se você gostou desse vídeo. Tamo junto, até a próxima. Valeu! Cacete, derrubei o controle.